Olá, pessoal! Hoje farei uma breve revisão sobre o objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Dessa forma, no próximo vídeo, poderemos iniciar o estudo das orações subordinadas substantivas. Vamos lá? Vejam a frase: ela está preocupada. Nós temos aí um verbo de ligação. Você deve se lembrar de que precisou memorizar uma listinha de verbos de ligação. Minha intenção aqui não é recordar essa listinha, mas mostrar por que se chama verbo de ligação. Porque liga o sujeito a uma qualidade. Veja, ela está preocupada. Perguntamos, quem está preocupada? Temos aí o sujeito ela. Esse está é um verbo de ligação, porque liga o sujeito à sua qualidade, que nós vamos chamar de predicativo, né? Qualidade, nesse caso, então, predicativo do sujeito. Então, vamos lá? Verbo de ligação, liga o sujeito à sua qualidade. Tudo bem? Agora vejamos outros tipos de verbos, né? Não mais o verbo de ligação. Vejam aí, encontrei a funcionária. Primeiro passo, identificar o verbo, encontrei. E aí você faz a pergunta, quem encontrou? Eu. Ele não aparece aí, mas pela desinência, pela terminação do verbo, você sabe que se trata da primeira pessoa do singular. Portanto, o sujeito desinencial. E aí você fala, eu encontrei. Bom, se você disser isso a alguém, essa pessoa vai perguntar o quê? Então, esse verbo transita, esse verbo faz esse movimento, ele pede um complemento. Então, é verbo transitivo. E por que é direto? Porque não há uma preposição no meio do caminho. Lembra-se de que eu falei isso no último vídeo? Então, vejam. Encontrei a funcionária. Não há uma preposição no meio do caminho, né? O verbo vai direto para o complemento, que é chamado de objeto direto. Muito bem. Agora comparem com essa aqui de baixo. A funcionária precisava de ajuda. Qual é o primeiro passo? Identificar o verbo precisava. E aí você faz a pergunta, quem precisava? A funcionária. Aí o sujeito está explícito, né? Sujeito simples, tem um só núcleo e está na frase. Muito bem, a funcionária precisava. E aí, se você disser isso, alguém vai perguntar, a funcionária precisava de quê? Na pergunta, você já coloca a preposição. Quem precisa, precisa de algo. Se há uma preposição no meio do caminho, o que nós temos? Verbo transitivo indireto. Né? Porque o complemento, então, no caso, é o objeto indireto. Vamos ao... Vejam aí, a funcionária expôs o problema ao coordenador. Novamente, identificar o verbo, expôs. Quem expôs o problema ao coordenador? E aí nós temos o sujeito, a funcionária. A funcionária expôs o quê? Para quem? Então, nós temos dois complementos nessa frase. A funcionária expôs o problema, esse o problema é objeto direto, não tem preposição. Ela expôs o problema a quem? Para quem? Tem preposição, portanto, objeto indireto ao coordenador. Vejam aí, expôs, verbo transitivo direto e indireto ou bitransitivo. Tá? O problema, objeto direto, e ao coordenador, objeto indireto. Vejam agora o de baixo. A funcionária saiu da sala. Quem saiu? A funcionária. Saiu. Nós vamos considerar aqui o verbo intransitivo. Você pode perguntar, mas quem sai, sai de algum lugar. Sim, mas pelas regras da gramática normativa, o advérbio não é complemento, não é objeto direto nem objeto indireto. É um adjunto adverbial. Nesse caso, adjunto adverbial de lugar.
Portanto, não temos complemento e o verbo é intransitivo. Assim, revisamos os 4 tipos de verbos significativos. Vamos então adiante. Então, agora vejamos o que acontece aqui nestas frases. Encontrei a funcionária preocupada. Quem encontrou? Eu, sujeito desinencial. Encontrei. E aí você pergunta o quê? Quem? Portanto, é um verbo que pede complemento. Verbo transitivo. Direto, porque o complemento não tem preposição. Esse a é artigo, né? E aí nós temos o seguinte, se a característica é dela, se ela é normalmente preocupada, então, funcionária é o núcleo do objeto direto e preocupada é adjunto adnominal. É uma característica da funcionária. Comparem agora. Encontrei a funcionária preocupada. Nesse caso, e é o contexto que vai dizer, né? Ela não é preocupada normalmente, mas no momento em que eu a encontrei, ela estava preocupada. Portanto, o que nós temos? Novamente, o sujeito desinencial eu, aí encontrei quem, o que, no caso quem, né? A funcionária, que naquele momento estava preocupada. Mas veja que nesse caso não é um predicativo do sujeito. Não é a pessoa que está falando que estava preocupada, era a funcionária. Portanto, uma qualidade do objeto, predicativo do objeto. Nesse caso, inclusive, você pode substituir o objeto por um pronome oblíquo, né? E aí ficaria, encontrei-a preocupada, ok? Então, aí nós temos o predicativo do objeto, não do sujeito, e a diferença entre o predicativo do objeto e o adjunto adnominal. Vejam mais um exemplo. Preocupado, conversei com a funcionária. E agora, o que é que nós temos? Quem está preocupado? Nessa frase, não é a funcionária, ela pode estar também, mas nesse caso é o coordenador que foi conversar com ela e ele ficou preocupado com o estado dela. Então, preocupado, conversei com a funcionária. Nesse caso, preocupado é um predicativo, mas é um predicativo do sujeito. Por quê? Quem conversa, conversa com alguém, com a funcionária é o objeto indireto, né? Olha a preposição. Mas o que nós temos aí? Vejam, olhem aí a relação. Nós temos um predicativo do sujeito, porque a qualidade é do coordenador, né? Eu, coordenador, preocupado com o que tinha acontecido, fui conversar com a funcionária. Ok? Então, mais uma vez, fiquem atentos. Nós temos nos primeiros slides, no primeiro slide eu falo sobre o predicativo do sujeito e aqui, predicativo do objeto, a diferença entre o predicativo do objeto e o adjunto adnominal, e um predicativo do sujeito que vem com um verbo significativo, diferente do primeiro slide, em que eu exponho um verbo de ligação. Então, vamos ver quais são os tipos de Olha aí, pessoal, eu coloco 3 blocos. Então, temos o predicado nominal, o predicado verbo nominal e o predicado verbal. Vamos começar pelos extremos aqui. Predicado nominal. Ele tem verbo de ligação e predicativo. Esse predicativo só pode ser do sujeito, porque tendo verbo de ligação, somente verbo de ligação, não vai poder aparecer o objeto. Concorda? O objeto ele aparece com o verbo transitivo. Então, aqui o predicativo só poderá ser do sujeito. Vamos correr lá para o outro extremo. Predicado verbal. No predicado verbal, eu tenho o verbo significativo.
não tenho predicativo, eu só tenho verbo significativo e, dependendo do tipo de verbo significativo, se é transitivo direto, transitivo indireto, intransitivo, eu posso ter um objeto direto, um objeto indireto ou não terei objeto. Então, esse é o predicado verbal. Agora, predicado verbo nominal. Veja, vai pegar um pouco de cada característica. Por quê? Porque vai apresentar um verbo significativo, mas também vai apresentar um predicativo. Nesse caso, poderemos encontrar tanto o predicativo do sujeito quanto o predicativo do objeto. Vai depender da frase, vai depender do verbo. Pessoal, essa é uma breve revisão para que a gente possa, no próximo vídeo, começar a estudar as orações subordinadas substantivas. Se houver dúvidas, escreva aqui no comentário. Espero ter ajudado. Até a próxima!